Vamos começar conversando então um pouco sobre o que o pensamento de Spinoza pode nos oferecer para que a gente compreenda, não só compreenda, mas também possa agir diante desta pandemia. E eu tive uma surpresa muito grande porque é justamente uma filosofia que nos oferece muitas contribuições para os nossos tempos. E vou tentar fazer um percurso com vocês, tá, sobre o pensamento de Spinoza e a gente vai produzindo eh, relações diretamente com esta pandemia por meio dessa contribuição filosófica. Para quem não sabe, Spinoza ele é um filósofo do século XVII, tá? E eu, por estudar linguagem, saúde e ética, tive esse encontro com o pensamento de Spinoza e é um pensamento que me trouxe muita alegria, me apaixonei por esse pensamento e quero levá-lo ao longo de toda a minha existência, até o último dia de minha existência. Quero permanecer, né, tendo a alegria de ter esse bom encontro com o pensamento de Spinoza. Para começar, eu já vou indicar os livros que eu acho interessante para fazer um estudo, tá, sobre o pensamento de Spinoza. Em primeiro lugar, enquanto o pessoal está chegando, eu vou falando um pouco sobre os livros, um pouco sobre Spinoza. Esse livro de Gilles Deleuze, muito interessante, que ele traz Spinoza, filosofia e prática, e ele vai ter aqui até mesmo um glossário da filosofia de Spinoza, que eu achei muito interessante. O segundo livro que eu vou indicar é de Wolfgang, também só chamado Spinoza, foi um achado, por acaso eu encontrei esse livro e acho ele sensacional, muito bem escrito, um autor anônimo, pelo menos para mim, não conhecia, tá? E o último livro, claro, o do próprio Spinoza, tá? Eu estou fazendo essa apresentação enquanto o pessoal chega, chamado Ética, tá? Do próprio Spinoza, um livro muito bom. Acredito que o principal de sua obra filosófica, e nesse livro o autor, a editora teve o cuidado de deixar tanto em latim e quanto a tradução. Então é muito interessante porque quando você está lendo você pode fazer essa dupla relação com a escrita original em latim como a tradução, tá? A gente sabe muito bem que toda tradução tem a sua traição, né? Nem sempre a tradução, as duas inclusive têm mesma origem no latim, que é tradere, né? Tradução, tradição e traição. Nesse caso, nem sempre a tradução segue sem ter aí alguma traição. Bom, vamos começando então fazendo esse percurso a partir do pensamento de Spinoza e fazendo aí alguns encontros, algumas conexões, algumas relações com essa pandemia e algumas coisas que estão ficando evidentes em nosso tempo, justamente com essa pandemia do novo coronavírus, tá? Bom, vou tentar fazer algo como ele mesmo fez, num formato quase geométrico, passo a passo, para que a gente possa indo pensando junto, a partir da construção do pensamento, a gente vai juntos aí elaborando as questões, tá? A partir das conexões que nós vamos fazendo, a partir da compreensão do que a gente for tendo ao longo da live, a gente vai tirando conclusões muito interessantes a partir do pensamento de Spinoza. Se ficar alguma dúvida ao longo dessa exposição, vocês param, mandam mensagem para que a gente possa participar e não deixar que as coisas se passem sem compreensão, tá? É um filósofo, ele tem os seus pontos de dificuldade, os seus pontos de simplicidade, que não quer dizer que ele é simplório, então eu vou tentar ser o mais didático possível para que a gente tenha alguma compreensão e possa pensar junto a partir da filosofia de Spinoza. Em primeiro lugar, pessoal, a forma como Spinoza concebe o mundo é que é muito interessante, já começa a partir daí, tá?
ele concebe o mundo enquanto relações, tá? E nesse mundo nós temos encontros sucessivos, trocas constantes, tá? O que acontece são o quê? São um mundo em que nós temos encontros sucessivos, tá? Esses encontros, na maioria das vezes, são encontros ao acaso, tá? De vidas em expansão e em contração. E a gente é afetado o tempo todo pelo mundo, tá? Nós somos afetados pelas notícias, nós somos afetados por forças de fora. Que forças de fora são essas? Desde a luz, o frio, o calor, a fome, que a gente pode entender também assim, que são forças que nos afetam e que não dependem da nossa potência, tá? Então, essas forças, elas podem nos constranger, essas forças vão causando efeito em nós o tempo todo, a partir do encontro que nós vamos tendo, tá? Um relacionamento, uma palavra, um gesto, enfim, um acidente, uma notícia, tudo isso, as relações de trabalho, tudo isso são produções de afetos o tempo todo em nossas vidas, tá? Portanto, o que é a vida, né, no mundo? É uma vida de relações o tempo todo. E essas relações se encontram, né? Há um encontro o tempo todo de corpos. Nós temos encontros sucessivos, tá? Ou seja, nós somos afetados o tempo todo. Ou seja, Spinoza tem um pensamento, se nós começarmos a compreender as consequências de pensar que o mundo é uma relação, ele tem o pensamento de que nós somos o quê? Somos seres em uma vida imanente, em uma vida em que as coisas acontecem na própria vida, não acontecem em outro lugar. Pelo contrário, tudo acontece nas relações que nós produzimos. Em grande parte dessas relações, nós somos o quê? Passivos. Nós temos uma vida constrangida, tá? Por relações de forças que nos constrangem, forças externas que nos constrangem, tá? E nós somos vida em expansão. Só que quando nós somos vida em expansão, nós não somos sozinhos. Temos outras vidas também no mundo que também estão em expansão. E essas vidas em expansão se encontram com a nossa vida e muitas vezes criam uma relação entre vidas antagônica. Ou seja, muitas vezes para que uma vida tenha lugar, outra vida tem que ceder, tá? E quando eu falo vida, pessoal, é qualquer tipo de vida. Então, desde o vírus a uma bactéria, a um animal, ao ser humano ou mesmo a uma árvore e às suas raízes. O que isso significa? Toda vida tende a se conservar e a expandir. Só que nesse movimento de expansão das nossas vidas, nós vamos encontrando o quê? Barreiras, resistências, forças externas que fazem com que nós possamos o quê? Nos constranger. Nem sempre a vida ela consegue a sua potência máxima, sua potência maior, pois ela encontra dificuldades, ela encontra resistência. Ela é afetada o tempo todo por outras vidas, por outras forças externas. Por exemplo, se podemos conceber, o que nós podemos concluir então nesse primeiro momento, se nós concebemos que a vida é uma vida que busca a expansão, certo? Se a vida busca uma expansão, seja a raiz de uma árvore, seja o vírus, e ela vai encontrar, muitas vezes em outras vidas, uma barreira, uma resistência, há uma força antagônica entre essas vidas, perfeito? Ou seja, há um conflito, há uma sobreposição entre essas vidas, e muitas vezes uma vida faz com que a outra custe a própria vida, perfeito? Então o que nós estamos vendo? Se o coronavírus é uma vida, para Spinoza, seria uma vida como qualquer outra, que exige, que deseja a sua expansão. E mesmo que ela precise, nesse movimento de crescimento, nesse movimento para conservar a própria vida, destruir outras vidas. Então, vejam bem, Spinoza ele não romantiza nem demoniza as coisas. Ele só diz que estamos em relação, perfeito? E que nessa relação tem consequências. Tem consequências e uma dessas consequências é justamente esse encontro, que pode ser um encontro triste, tá? Um encontro que junto com outra vida, você entristece a outra vida, tá?
Essa é uma possibilidade de pensamento a partir da filosofia do Spinoza, tá? Isso é uma consequência lógica desse pensamento, perfeito? Ele está dizendo isso, então, que nós somos vidas que se afetam. Então, nós afetamos um ao outro o tempo todo. Então, nós temos paixões. Esses afetos são, de certa forma, paixões. Então, o que o Spinoza conclui? Somos corpos apaixonados. Não no sentido romântico, mas no sentido que nós somos afetados o tempo todo. Até porque a palavra paixão, em seu latim, tem relação com passividade, tá? Passion. Então, nós temos o quê? Uma certa receptividade de afetos de fora, de forças externas. E essas forças fazem com que nós sejamos corpos apaixonados, corpos afetados, tá, por essas intensidades. E somos, o tempo todo, afetados, corpos apaixonados nessa relação com o outro, com o mundo, com as palavras, com as notícias, etc. Tá? Então, essa é uma primeira conclusão lógica, portanto, aí, do pensamento do Spinoza. Bom, para que a gente possa fazer isso, uma relação disso com o coronavírus, e a primeira relação nós já vimos, que é justamente o que as vidas no mundo o tempo todo buscam a sua expansão, buscam a sua conservação, coronavírus é uma vida. Spinoza não cria hierarquias de vida, a vida humana é melhor que a vida animal, que a vida vegetal. Ele diz que é bobagem, a hierarquia é só moralizante, é uma produção moral, né, de haver o melhor ou uma vida pior. É até mesmo um efeito disso, seria até o fascismo. Não se trata disso, pelo contrário, ele diz que as vidas têm relações em que muitas vezes uma prevalece ou a outra que prevalece. Bom, se eu estou falando aqui o tempo todo que as vidas se afetam, o que é o afeto? Eu vou tentar explicar, eu sei que não temos muito tempo, no máximo 1 hora, mas eu vou tentar explicar o que é conceitualmente o afeto, né, para Spinoza, para que a gente possa, pessoal, a ideia é que a gente possa usar essa filosofia quase como uma terapêutica para o nosso dia a dia, tá? Que seja um uso da filosofia, tá? E isso é totalmente possível, como nós vamos ver mais para o final da live, tá? A Ana Paula aí dizendo que nos implicamos e somos implicados nas relações. E a Renata falando que de fato não há hierarquia, estamos vendo isso com o coronavírus. O coronavírus e essa expansão da vida, ele dá uma rasteira na nossa vaidade, tá? Ele dá um golpe no nosso narcisismo, quando a gente acha que nós somos vidas que deveríamos valer mais a pena do que outras vidas, tá? Essa é uma primeira implicação lógica, quando Spinoza pensa que o mundo é relações e não hierarquias. Mas o que são, portanto, afetos? Vamos para o segundo momento agora da live. O que são afetos? Bom, as afecções são os encontros que os nossos corpos têm com o mundo, tá? Afecções, frio, calor, uma notícia, dar uma topada com o dedinho menor do pé na beira da cama, né? Tudo isso são afecções, são encontros do corpo com o mundo. Só que vejam bem, quando nós temos... uma observação. Quando eu falo corpo, pessoal, é corpo e mente, tá? Para fins didáticos eu estou dizendo corpo, tá? Mas a coisa é instantânea, não existe essa separação. Mas vamos lá. Então, o corpo, em relação com o mundo, ele tem os seus encontros, os seus acidentes, ele tem várias afecções, tá? Lembra que eu falei que nós somos corpos apaixonados, no sentido de ter o quê? Afetos que nos consomem de fora, ou seja, forças externas. Então, durante esse movimento de relações, de encontros e desencontros que temos com outros corpos, outras vidas, com o mundo, nós temos as afecções. Durante uma afecção, tá? Durante uma afecção, e esse conceito, pessoal, é um conceito que nós não encontramos de forma muito didática, tá? Mas vou tentar fazer esse movimento aqui para que a gente tenha compreensão e possa usar a filosofia.
Então, quando nós temos uma afecção, o nosso corpo ele faz uma trajetória, uma alteração, uma transformação, um trajeto de um estado para outro. Ou seja, no estado talvez, ei Tchalaí, tudo bom? Talvez do estado que nós estamos neutros ou até mais alegres, por exemplo, quando a gente topa o dedo do pé na beira da cama e vem aquela dor que de cima para baixo, né? Quando a gente tem essa afecção, nós temos uma transformação do nosso corpo, uma transição. Essa transição do corpo de um estado para outro, isso nós vamos chamar de afeto, perfeito? Então, isso seriam os afetos. Agora, quando é essa transição de um estado para outro, em que a nossa potência de agir diminui, tá? Quando nós temos, por exemplo, um choque, uma notícia ruim, que faz com que haja uma transição de um estado para outro, um estado mais triste, nós vamos chamar justamente de afeto de tristeza. Então a tristeza não é a afecção, o encontro em si, porque várias pessoas podem ter a mesma experiência e reagir de forma diferente. O que causa tristeza não é necessariamente a experiência, mas a transição de um estado para o outro, a transformação corporal que a experiência nos produz. Se essa experiência diminui a nossa potência de agir, nós vamos chamar isso de tristeza. Perfeito, pessoal? Vamos dando um joinha aí. Me acompanha, vem comigo que a gente junto vai compreender Spinoza um pouco melhor. Então, essa transição do corpo de um estado para outro, nós vamos chamar de tristeza, tá? Então, o que é tristeza? Tristeza é justamente quando há uma diminuição da nossa potência, tá? É justamente uma implicação de uma afecção que diminui a nossa potência de vida, nossa vida diminui um pouco, tá? Quando nós estamos tristes, Márcia, o que acontece com a gente? A nossa potência diminui, tá? A nossa vontade diminui. Aquilo que há de vida em nós diminui, Hérbia. Diminui. Então a gente começa a ter o quê? Uma relação triste com o mundo. O pensamento fica triste, as escolhas são tristes, tá? Porque há uma afetação, ou seja, afeto de tristeza produz esse estado em nós. Perfeito, pessoal? Ou seja, o afeto de tristeza ele é um afeto reativo. Nós reagimos ao mundo, a um encontro, a uma afecção que diminui a nossa potência. Isso é uma reação, ou seja, é um afeto baseado em algo que não depende de nós. É um afeto em que nós somos até mesmo servos, porque quando a gente vê, já aconteceu, tá? Não é algo, como eu disse, passional, de uma passividade. Então, o afeto da tristeza ela é passiva, tá? Perfeito, pessoal? Então, quando nós temos essa reação, essa reatividade ao mundo que nos entristece, diminui a nossa potência, nós temos a tristeza. O coronavírus, tá? Nós vamos chegar nele exatamente nesse ponto, tá? O que seria a relação do coronavírus com a filosofia dos afetos de Spinoza? Pois bem, quando, agora uma outra implicação lógica do pensamento de Spinoza, quando nós atribuímos uma causa para nossa tristeza, ou seja, eu sei qual é a causa daquilo que diminui a minha vontade de viver, logo vem um novo afeto derivado do afeto da tristeza, que é justamente o ódio, tá? Então, o que seria o ódio? O ódio é quando eu tenho noção, eu tenho ciência da causa da minha tristeza. Então, eu passo a odiar aquilo que me entristece. Então, eu tenho a tristeza e quando eu tenho uma associação à causa da minha tristeza, eu tenho logo aí o ódio. Fala, Rafael, bem-vindo. Saudades. Então, quando nós temos a tristeza e a relação com a causa da tristeza, o afeto que nos vem, um afeto reativo também. Muitas vezes o ódio é um afeto que nós podemos dizer que nós somos servos do ódio, tá? Muitas vezes nós somos fiéis
ao ódio, não abrimos mão do nosso ódio, nós permanecemos fiéis ao ódio àquela pessoa, àquela situação, enfim, tá? Porque ele é passivo, ele nos toma, nós somos escravos, nós somos servos dessa relação com o outro que nos causa justamente a tristeza, logo nós odiamos. Perfeito, pessoal? Agora, por outro lado, uma implicação direta dessa relação de ódio com o coronavírus é justamente isso. A gente associa ao novo coronavírus, ao Covid-19, o quê? A possibilidade dele ser a causa da nossa tristeza, a causa do nosso constrangimento físico. Nós estamos em isolamento social, nós estamos em quarentena. Quando nós associamos ao coronavírus a causa da nossa tristeza, nós odiamos o novo coronavírus. Então é uma vida, a nossa, que odeia outra vida, que é o vírus. Portanto, como esse vírus produz em nossa vida adoecimento e mesmo morte, logo ele é a causa da minha tristeza. Então eu odeio o novo coronavírus. Pois bem, qual que é o problema disso segundo Spinoza? Não para por aí. O problema disso é o seguinte: se eu atribuo o meu ódio, todo o meu ódio ao coronavírus, ao novo coronavírus, provavelmente eu estou produzindo uma redução. Perfeito? Eu estudo a linguagem, tá? E uma das coisas que a linguagem é capaz de fazer é a metonímia, é a redução, é a parte pelo todo. E eu localizo todo o meu ódio só no coronavírus. Bem como isso pode acontecer nas nossas relações pessoais ou amorosas. Você pega uma parte e destina todo o seu ódio só para aquela parte ali, porque o mundo é uma multiplicidade. Então, como não tem como você odiar tudo, você odeia uma coisa só, localiza o seu ódio, e aí a gente localiza o nosso ódio no coronavírus. Ou, como diz a Ana Paula aqui agora, em pessoas que dão um espirro e você passa a odiar o espirrante, vamos colocar assim. Então, o próprio Spinoza vai dizer que quando a gente produz causa para os afetos passivos, nós reduzimos a nossa compreensão, porque é sempre uma parte pelo todo. Nós nunca temos uma compreensão total da causa da nossa tristeza. Até porque não é só o novo coronavírus que nos causa ódio. A gente pode até dizer que é ele, mas existem várias medidas e vários pronunciamentos que eu não vou entrar em detalhe porque não é o tema da live. Fala, Renata. Então, nós começamos a pegar todos esses aspectos sociais, econômicos, inclusive de cotidiano, às vezes da convivência dentro da nossa própria casa. Isso nos causa uma tristeza e às vezes a gente vai e põe toda a culpa no vírus, que é uma vida que simplesmente, como nós dissemos no comecinho da live, que simplesmente tem se expandido e busca se conservar, mesmo que seja passando por cima de outras vidas, tá? Essa é a tristeza, pessoal, tá? E da tristeza nós vimos que quando descobrimos a causa da tristeza, fala, Débora, quanto tempo? Quando vimos a causa da tristeza, ou seja, nós mudamos para o afeto de ódio, tá? Esse é uma relação derivada da tristeza. Outro afeto, pessoal, derivado da tristeza, e aí eu acho que vocês podem ir já refletindo sobre a tristeza na vida de vocês, sobre o que é a tristeza, a partir de Spinoza, tentar implicar esse afeto na vida de vocês, como ele surge na vida de vocês, inclusive a relação de vocês com o ódio, tá? A partir da filosofia de Spinoza. Eu estou usando o coronavírus porque é a nossa atual, é o mais emergente, mas nós podemos levar isso para o cotidiano. Não é à toa que eu fiz um canal Psicologia Vida Cotidiana, para que a gente possa pensar por meio de filósofos e profissionais da psicologia, né, teóricos da psicologia, a nossa vida cotidiana. Bom, o outro afeto derivado da tristeza é o medo. O que é o medo, pessoal? O medo, ele já não seria como o ódio, mas ele deriva da tristeza. Mas o medo é uma tristeza imaginária, ou seja,
é uma antecipação de uma tristeza, tá? Então, no medo, o medo ele projeta a possibilidade da tristeza. Então, você passa a ter medo daquilo que pode te causar tristeza. Então, tem uma relação com a causa, tá? Da tristeza, ao mesmo tempo que o medo não é o que é. O medo é a possibilidade de vir a ser. Perfeito? Então, o medo é quando você acredita que pode haver a causa da tristeza num momento futuro. Então, você tem o medo. Coronavírus, ele atualmente ele tem sido a principal fonte de medo, a principal fonte de tristeza. É aquilo que nos entristece, diminui nossa potência de agir, diminui a nossa mobilidade, diminui as nossas possibilidades, diminui a nossa vida, tá? Mas a Spinoza tem uma luz no final desse túnel, né? No fundo do túnel que eu vou concluir na live, tá? Nem tudo é tristeza, pelo contrário, tá bom? Então, essa é as duas relações que eu trouxe agora advindas da tristeza, mas em nossas afecções, tá? Em nossas afecções. Aí, Renata, show essa explicação sobre o medo. E lembrando que essa explicação nós temos que ampliar, levar para a nossa vida, tá? E porque às vezes, Renata, o que acontece? Nós promovemos a causa de um medo para aquilo que não é de fato a causa do nosso medo, né? Como eu falei, muitas vezes nós simplificamos, pegamos uma parte pelo todo e paralisamos nossa vida muitas vezes por essa simplificação. Mas vamos lá. Quando temos uma afecção, portanto, há uma transformação do nosso corpo de um estado para outro. Nessa transição pode ser a tristeza. Por outro lado, nessa transição pode haver a alegria. Agora nós vamos falar sobre a alegria. A parte boa, a filosofia de Spinoza é uma filosofia alegre, tá? É um combate à tristeza. Bom, o que seria a alegria, pessoal? A alegria já é o contrário da tristeza, né? Seria, não sei se a palavra seria o contrário, porque talvez o contrário da tristeza seria a imparcialidade, a neutralidade, mas enfim, a alegria ela seria, portanto, um aumento da nossa potência, tá? Então, o que seria a alegria em Spinoza? No encontro com outro corpo, a minha vontade de viver, a minha potência de alegria aumenta. Quando isso acontece, há um aumento da minha energia. Quando isso acontece, nós temos a alegria. Portanto, a alegria é o resultado de um encontro. Pessoal, beber uma água é uma alegria. Porque a água se compõe com o meu corpo e amplia a minha potência de agir. Diferente da boca seca. E então, a alegria, portanto, ela também é causa de forças de fora. Forças externas. Uma boa notícia, uma boa bebida, um bom encontro com alguém, enfim, existem várias causas externas que podem nos produzir alegria. São forças de fora que, se encontrando com o nosso corpo, amplia a nossa vontade de viver, a nossa vontade de agir, nossa potência de ser, nos dá energia, a vontade de potência surge de outra forma, tá? Olha a Ana Paula dizendo aí, por uma vida com bons encontros. É isso aí. Essa é a filosofia de Spinoza, né? Bons encontros seriam esses encontros em que a afecção produz a nossa aumento de potência. Então, uma transição. Quando há uma transição de você estar no estado neutro, no estado até talvez triste, e é uma transição em que você sai desse estado neutro, sai dessa tristeza para algo melhor, algo que te traz potência, chamamos isso de alegria. Então, pessoal, fica essa reflexão. Que encontros na vida de cada um de nós, de cada um de vocês, produz tristeza e produz alegria? É preciso lucidez para assumir
quais são os encontros que produzem tristeza e os encontros que produzem... Porque às vezes nós promovemos algo que o Spinoza chama de ideia inadequada. Às vezes você acredita que algo te traz tristeza, mas na verdade não é só aquele algo. Ou às vezes a gente acha que algo pode nos trazer alegria, mas o mundo mostra o tempo todo que não, que é uma relação em que há constrangimento, diminuição da potência. Bom, uma consequência da alegria é justamente a partir da mesma lógica que fizemos com a tristeza. Quando nós sabemos, quando na noção nós produzimos conhecimento da causa da nossa alegria, o nome disso, e isso todos vocês já sabem, o nome disso é amor. O que é o amor? O amor é quando eu sei a causa daquilo que nos produz, alegria. Então eu amo aquela força que aumenta a minha vontade de viver. Então uma música, uma pessoa, um trabalho, um momento, enfim, existem várias possibilidades de um encontro produzir alegria em você, e você sabendo a causa dessa alegria, você tem por essa causa justamente o amor. Portanto, o amor é uma relação com forças de fora que aumentam a sua potência. O amor também ainda é passional, percebe? Porque o amor ainda é uma relação afetada, uma afecção de uma força de fora que produz em você um estado de alegria. O Spinoza vai preferir essa alegria, mas ainda é insuficiente, porque ainda, de certa forma, você continua servo de uma força de fora. Tá? É uma alegria ainda que depende do outro, percebe? Então, é um amor numa relação que pode produzir dependência. Então, tanto essa relação da tristeza e do ódio, quanto da alegria, mesmo a alegria, é preciso tomar cuidado, porque às vezes agimos por uma euforia da alegria que pode nos levar também a consequências ruins. Essa é o ensinamento de Spinoza. Portanto, o que nós temos diante do novo coronavírus? Há muito mais predominância, tá? Muito mais predominância do afeto de tristeza, tá bom, pessoal? Ou seja, há um constrangimento do nosso corpo, da nossa potência de agir, de nossas possibilidades, perfeito? Então, essa é uma implicação do novo coronavírus, justamente por ser o quê? Uma vida em expansão em que pode constranger a nossa própria vida, né? Então, o que é uma primeira saída? E aí nós vamos em direção agora às conclusões do pensamento de Spinoza para trazer fôlego para a nossa vida. Até porque, pessoal, o que Spinoza diz é que é preciso que nós criemos fôlego. É preciso que nós criemos uma nova vida, que vai ser justamente a nossa conclusão. E muitas vezes, para que a gente tenha uma nova vida, é preciso passar por uma crise. Mesmo que essa crise seja uma crise de uma força externa, de uma força de fora. Uma crise que não depende de ti. Aliás, nenhuma crise depende de ti. As crises, elas simplesmente são o que são. Elas não são controladas. Por isso que o nome é crise, tá? Elas têm uma relação com a mudança, tá? Então é preciso que haja crise para haver mudança, é preciso que haja angústia, é preciso que haja dor, tá? O Spinoza não é romântico e tudo é bonito e procure o prazer. Não, às vezes a dor, é possível você curtir algo da dor e tirar algo da dor. Portanto, uma primeira consequência que nós podemos ver enquanto luz, a partir da filosofia de Spinoza, é um outro afeto. Esse outro afeto é muito dito por aí, principalmente nas questões espirituais, que seria o afeto da esperança, tá bom? O que seria o afeto da esperança, pessoal? A esperança, assim como o medo, é uma projeção. Então você tem uma esperança de que algo vá ir melhor, de que algo possa acontecer.
E você não pode só esperar, né? Você também tem que agir, esperançar. Mas é ainda um afeto que diz respeito a uma projeção. A esperança não é. A esperança é algo de que ainda não é. Por isso que é esperança. Mas ela, por um lado, nos conforta. A esperança, ela é, portanto, ela tem ali uma derivação no afeto de alegria, tá? Porque ela nos traz um certo conforto, mas não é o que é, tá? A esperança ainda é algo que nos projeta para um outro momento, nos lança, tá? Para um futuro, tá? Apesar dela ser casta, porque ela é casta porque a gente não tem a satisfação dela ainda, porque a coisa não chegou. Ela é incerta porque a gente não tem certeza se ela vai vir e a gente também não sabe como ela vai vir, então ela não tem controle. Mas a esperança ainda é uma relação que nós temos com o mundo em que faz com que, diante da tristeza, nós possamos ter faíscas, né, da alegria, pensando justamente, e é um afeto, justamente na possibilidade de dias melhores, como diria o J Quest. Portanto, essa é uma outra implicação lógica da teoria dos afetos de Spinoza, justamente nessa dimensão do coronavírus, que nós podemos pensar aí nessa implicação afetiva de nossa reação a ele, tá? Então, no nosso primeiro momento, nós vimos que há, portanto, um mundo de relações, de reações, de vidas buscando expansão e constrangendo outras vidas, ou seja, muitas vezes são forças antagônicas nessas relações e às vezes faz com que uma força diminua a outra ou até mesmo leva uma vida à morte. Então, o coronavírus tem essa relação hoje de encontro com o nosso, que produz o afeto da tristeza e que por meio desse afeto nós podemos ter ódio, nós podemos ter medo e nós podemos ter, como vimos agora, esperança, tá? Então essas são algumas implicações lógicas da filosofia de Spinoza diante desse encontro aí entristecedor com o novo coronavírus e vimos também que muitas vezes nós reduzimos, né, a causa da nossa tristeza produzindo uma simplificação, mas isso tem aí também a sua importância psicológica, porque o mundo é uma vastidão e nem sempre nós conseguimos dar conta do mundo com palavras, perfeito? Pessoal, pode colocar aí dúvidas, comentários, que a gente vai tentando fazer uma interação e afetando a live. Bom, vamos agora para as conclusões lógicas disso tudo, né, que nós estamos aqui conversando sobre a filosofia de Spinoza, tá? Vimos, portanto, que somos corpos apaixonados, tá? Corpos apaixonados. E por quê? Porque as paixões, as afecções, o passional, as forças que nos afetam, nos tornam corpos apaixonados. Nesse sentido, então, de estarmos o tempo todo em relação com o mundo, com o de fora, tá? Que nos afeta, que nos constrange ou que nos produz uma certa alegria. Ariane falando que a nossa relação com o mundo e com o outro é geralmente permeada por projeções. Perfeito, né? Nós criamos projeções de nossa relação com o outro. E o que nós sentimos, nós atribuímos ao outro e vice-versa, né? Nós fazemos essa troca o tempo todo, inclusive imaginária, porque a imaginação, pessoal, também é um afeto, ela nos afeta, tá? Por exemplo, a própria esperança não deixa de ser também, e o próprio medo não deixa de ser também resultado de uma imaginação, tá? Então, os afetos de Spinoza são o que nós chamamos de sentimento ou vai além? O sentimento geralmente é o que Lacan fala que a gente sente e mente. Por quê? Porque a gente nunca consegue dizer tudo da nossa tristeza. A gente nunca consegue dizer tudo da nossa alegria. Tá? A gente sente e mente, é o sentimento. É um pouco, o sentimento já seria, Renata, como se fosse uma tentativa de tradução nossa. E essa tradução não é em vão, nós produzimos efeitos terapêuticos com isso,
Não é por isso que nós não vamos deixar de falar, né? Nós vamos falar, mas o sentimento ele ainda é uma tentativa da linguagem de dar conta daquilo que é para além dela, tá? Mas é mais ou menos, tem uma relação sim, muito próxima, tá? Entre sentimento e afeto. Tem uma relação direta, porque é como se fosse uma tentativa nossa de dizer o que estamos sentindo. É como se fosse uma tentativa de traduzir o afeto, mas a gente viu que tradução geralmente tem uma certa traição, a gente nunca consegue dizer tudo dos nossos afetos de tristeza ou de alegria. Nós nem sempre conseguimos dizer por que a gente odeia uma pessoa. Foge às vezes da nossa compreensão, tá? Esse sentimento ele nunca completa, porque nós geralmente simplificamos a causa do nosso ódio, tá? A gente nem se implica, às vezes, na causa do nosso ódio. A gente sempre fala que é o outro, é o mundo. É assim que as pessoas geralmente procuram a análise e a terapia, dizendo que é o outro, que é o outro, que é o mundo, que é o chefe, que é o presidente, que é o companheiro, que é a companheira, que é o dinheiro, que é a falta do dinheiro, que a gente começa, que é o tempo, que é o clima, enfim, que é o corpo. E, né, o primeiro movimento é esse, né, de fora, sempre o outro, e depois, com muito trabalho, a gente consegue se implicar nas relações que nos causam os afetos, tá? Porque não é só a afecção, como eu disse, a força de fora, é a nossa reação a essa força de fora. Fica essa reflexão, pessoal, para que a gente se implique, se responsabilize, se coloque justamente no nosso próprio ódio. Eu odeio fulano, fulana, mas qual parte sua é parte desse ódio, né? Então tem essa relação. Portanto, se ficarmos simplesmente no mundo do amor e do ódio, nós provavelmente viveremos ou uma vida baseada aí em ideias inadequadas, que é um conceito de Spinoza, e viveremos sempre escravos dos encontros, escravo do outro, escravo do mundo, de uma decisão que vem de fora, de uma opinião que vem de fora, de um olhar que vem de fora. É uma servidão. O corpo puramente apaixonado é um corpo servo, um corpo escravo dessas paixões. Não é ruim, as paixões, não se trata disso. Spinoza não diz que isso é bom ou ruim. Pelo contrário, isso vai acontecer o tempo todo. A gente vai ter o tempo todo esses encontros e vão nos produzir os afetos. Não se trata de ser ruim, mas nós temos que ter compreensão do que se passa conosco. E aí, pessoal, essa compreensão já não é mais necessariamente uma passividade, já não é mais necessariamente, já não é mais uma relação com o sentimento, mas com a sua forma de viver, ao seu modo de reagir ao mundo, a sua própria potência, a quantidade que há de vida em você. A compreensão, né, disso já seria um movimento, o primeiro movimento para que não seja uma vida passiva, tá? Mas uma vida ativa, uma vida que produz, uma vida que cria em si mesmo, que produz uma nova vida. E aí eu concluo, podem mandando aí os comentários e perguntas caso tenha ficado alguma dúvida. Eu concluo justamente dizendo que a implicação direta dessa filosofia, inclusive com o novo coronavírus, diz respeito justamente a esse momento de crise produzir a possibilidade em nós de uma nova vida. Ou seja, o que Spinoza traz é quando a gente deixa de viver uma vida puramente passiva, uma vida puramente reativa, você só reagindo ao mundo, reagindo ao outro, e quando você produz uma nova vida, um novo modo de vida, um novo modo de viver, uma nova música, uma nova frase, uma nova rotina, um novo fôlego, uma nova atividade, que você sai simplesmente de uma vida escrava das paixões, vamos colocar assim. As paixões têm a sua importância, mas por meio delas
não é negar as paixões ou rejeitar as paixões, mas por meio delas criar uma nova vida. Tá? Isso que é interessante em Spinoza. Spinoza ele não demoniza as paixões, ele não está dizendo que é bom ou ruim. Pelo contrário, a gente cria a moral e a ética, principalmente a moral, em cima do que? Dos nossos afetos. Não é um código moral, é um código moral afetivo. Aquilo que eu julgo bom para mim, aquilo que me causa alegria, eu acho que é bom. Aquilo que me causa tristeza, eu acho que é ruim. Por isso que a gente não é uma vida unânime, porque cada corpo reage de um jeito. Portanto, não tem, nesse caso, unanimidade. Nós somos Torre de Babel. Portanto, a potência que Spinoza vai trazer aqui para que a gente possa sair desse coronavírus de uma forma melhor do que entrou, vamos colocar assim, é a possibilidade de uma nova vida. É a possibilidade de novos fôlegos, tá? É a possibilidade de invenção, de criação, tá? E é uma alegria ativa. Já não é mais uma alegria que depende de alguém, do outro, de encontro de forças de fora, forças externas. Não é uma alegria reativa, passional, mas é uma alegria a partir de uma invenção, a partir de uma criação, a partir de uma possibilidade de uma nova vida, de você poder criar mudanças na sua própria vida e não só uma vida reativa, que ela vai apenas reagindo ao outro, mas você tomar decisões novas, criar a possibilidade ou um campo aberto para novas possibilidades. Senão, vai ficar sempre escravo dessas mesmas reações afetivas, desses mesmos afetos e vai produzindo uma vida só no automático, uma vida na repetição, uma vida aí sem graça na mediana, uma vida medíocre. E o Spinoza ele vai dizer que é preciso que a gente possa sair da média, sair da mediocridade e criar uma nova vida. E isso nos produz um afeto em particular, que é justamente essa alegria ativa, que é uma alegria que não depende mais do outro. É uma alegria que te traz uma certa liberdade. Até então a gente estava falando de servidão. Então, e agora nós estamos falando de atividade, não reatividade. Portanto, essa é uma contribuição do pensamento filosófico para essa vida que nós estamos vivendo. Porque não adianta, pessoal, a gente querer mudar sem assumir a possibilidade da dor. Não é possível mudar sem incluir como parte da vida a dor, sem incluir como parte da vida a crise. Não é possível. Né? Senão você vai fazer o quê? Negar a própria vida. Você vai criar valores para além da vida. E aí você não vive a vida. Então, negar a dor, negar a crise é bobagem, porque você vai fazer o quê? Reação. Agora, ser parte da vida, essa crise, ela é fundamental. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma obra em nossa casa ou algo assim, em um cômodo da nossa casa, nós precisamos, antes de concluir a obra, destruir, promover destruição. Nós temos que deixar aquele cômodo irreconhecível, tá? E quando isso acontece, é a única possibilidade daquele cômodo depois ser um novo cômodo, tá? Mas a gente tem que entender que essa crise, ela é passageira, ela não é permanente. Mas sem ela, não é possível a mudança. Não é possível. Isso é uma herança do pensamento de Spinoza para a gente. Tá? Espero que isso tenha contribuído para promover reflexões sobre a vida que se está vivendo, sobre a vida que vivemos. Tá? Em que às vezes a gente reduz o nosso ódio a algo muito menor do que de fato nos traz tristeza. E muitas vezes a gente vai percebendo que de fato as forças externas elas são avassaladoras, tá? Muitas vezes elas matam a nossa própria vida. Mas também há possibilidade de produzirmos novas vidas diante da crise. E digo mais, só é possível produzir novas vidas a partir de uma crise, de uma dor, tá? Então, essa é uma das ideias que nós precisamos, talvez, conceber para que nós mesmos possamos dar um passo
e pensar nessa possibilidade de novos modos de viver e assim produzir novos fôlegos para a vida, tá? E não uma vida baseada em uma servidão das paixões, das tristezas, do outro, do acaso, tá? E eu acho que é isso que seria, por fim, a invenção de si, tá? Seria a nossa possibilidade de se inventar. Não é ainda a alegria reativa, é uma alegria ativa. Existem alegrias reativas, como por exemplo a vingança. Tem gente que fica feliz com a tristeza do outro. Quando eu fico feliz com a tristeza do outro, o nome disso é vingança, é inveja, tá? Isso não é uma boa alegria. Isso é uma alegria que tem que ser combatida, tá? Bem como quando eu causo a tristeza de alguém, isso também é Spinoza, quando eu causo a tristeza de alguém, e eu sei que eu sou a causa de a tristeza de alguém, e isso me entristece, o nome desse afeto é vergonha. Então, nós vivemos hoje num mundo muito sem vergonha, tá? Porque as pessoas se prejudicam e quando sabem que são a causa da tristeza do outro, elas não se entristecem. Às vezes elas se alegram, tá? Isso seria uma alegria reativa, é uma alegria ruim. Percebe como o Spinoza, a filosofia, ela tem que nos tirar dos eixos, elas têm que nos tirar do senso comum. A ideia é essa. Nem toda alegria é boa. Ela tem alegria que atrapalha a nossa vida em comunidade, tem alegria que destrói a nossa possibilidade de convivência, como a vingança, como essas alegrias que eu estou trazendo. Não se tratam dessas alegrias. Pelo contrário, é uma alegria em que eu promovo em mim mudanças, tá? É uma alegria que eu faço com que eu mesmo seja capaz de ser um novo ser, tá? Não ser o que sou, não ser o que quero ser, porque senão a gente vai acabar naquela história da eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não é isso, pelo contrário. Spinoza é um daqueles filósofos que trazem a herança de que o mundo não tem identidade, ou se tem, é uma identidade provisória. Nós somos o quê? Encontros, e nesses encontros nós nos transformamos o tempo todo, afetamos o outro, somos afetados, mas o mais importante é que nós possamos ser capazes de nos afetar a nós mesmos por meio da crise, por meio da dor, do coronavírus, que seja, mas que haja a partir daí a possibilidade de uma nova vida, de uma vida inédita que a gente nunca viveu. Isso é o grande desafio ético. Por que ético? Porque ética é quando você pergunta por meio de um critério para você mesmo. E essa é a pergunta: a vida que eu estou vivendo vale a pena ser vivida? Isso é uma pergunta em que a resposta não é sem consequências. E é um incômodo. Há um incômodo aí. E nisso nós podemos produzir novas vidas a partir da vida que vivemos e sair disso com a possibilidade de uma alegria ativa, tá? E não uma alegria reativa ou simplesmente uma vida que se defina por se decidir permanecer na tristeza, na reclamação, no ressentimento, tá? No medo ou mesmo no ódio, tá? Talvez começando com a esperança, que tem o risco da desesperança, enfim, mas que a gente possa perceber que todos esses movimentos, pessoal, são inevitáveis. Nós vamos sentir tristeza e alegria, são inevitáveis. Não é um combate à tristeza, não é um combate à raiva, não é isso, tá? Pelo contrário, é saber o que fazer com esses afetos. Essa é a questão. Não é negar a dor, não é negar a crise, não é negar a tristeza. Se você faz isso, você está entrando no campo da tolice, da negação, da mentira, mas é uma mentira contra você mesmo. Mas trata-se de saber o que fazer com os afetos que nos afetam nessa crise do novo coronavírus. Pessoal, se tiver mais algum comentário, eu já concluí, era tudo que eu tinha para trazer com a filosofia do Spinoza, tá? E essas são as minhas considerações. Eu acho que nós temos mais 3 minutos. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma consideração,
eu vou deixar nesses próximos 3 minutos aqui, tentar responder de forma breve. Lembrando, quem não estava no começo, eu indiquei a leitura, para quem tem interesse, do próprio livro do Spinoza chamado Ética. Tá? Esse livro em particular tem as páginas em português e na página da esquerda está em latim, que é muito bom que você consegue fazer ver a tradução de ambos. Mas, como é um livro denso, existe o livro do Deleuze, Spinoza, Filosofia e Prática, e de Wolfgang, que eu acho ainda mais didático para quem quer começar ou conhecer, se aproximar da filosofia de Spinoza. Ed Carlos dizendo, é possível ser realmente alegre com a tristeza do outro? Então, é possível extrair uma alegria da tristeza do outro, nós chamamos essas pessoas de canalha, mas não é a alegria real, a alegria que te causa a potência de existir. Não é uma alegria... Sabe por quê, Ed Carlos? Porque quando você tem uma alegria na tristeza do outro, você ainda continua sendo escravo do outro que você constrange. Porque se esse outro, você tem até que manter essa relação com esse outro que você constrange de forma permanente. Porque imagina, vamos, por exemplo, no assédio moral, o que é o assediador sem o trabalhador? Né? Então, o que é o senhor sem o escravo? Ele não é mais senhor. Tá? Então, é uma relação destrutiva. Tá? É uma relação, não é uma alegria real. Tá? Ainda é passional, não é uma alegria criativa, inventiva, que te traz fôlego, que te traz vida. Pelo contrário, traz a sua morte e a morte do outro também. Então, é possível ter alegria? Sim, traz uma potência, mas ela é provisória, danosa e você ainda é escravo dessa alegria, mesmo que seja você causando a tristeza no outro, porque cedo ou tarde essa alegria vai se converter contra você mesmo, tá? É inevitável. Então essa aí é uma alegria, não é autêntica, não é uma boa alegria, é uma alegria destrutiva. E a nossa ideia aqui é que a gente tenha uma alegria criativa, uma alegria inventiva, uma alegria que você possa inventar um novo modo de existir para você mesmo. E aí você percebendo que você conseguiu criar uma novidade na sua própria vida, aquilo que te traz inspiração, aquilo que te traz vontade de acordar, aí você tem uma alegria em que a causa da alegria é você, não o outro. Não é mais escravo necessariamente das contingências, dos acasos, dos encontros que o mundo tem ao acaso. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que é isso, tá? Essa é a contribuição da filosofia de Spinoza, tá? É uma filosofia muito bonita, vale a pena. Caso vocês tenham interesse, eu além dessa live que é introdutória e que produz algumas análises, tem muito material também no YouTube. Pretendo deixar esse vídeo, se ele não se perder, quando eu encerrar aqui a live, também no meu YouTube, Alexandre Brito, Psicologia Vida Cotidiana. E espero que vocês possam aí ter bons encontros com a filosofia de Spinoza, que todas essas reflexões ajudem a vocês no dia a dia, que vocês tenham aí nesse isolamento social, no convívio que vocês estão tendo, na questão do trabalho, enfim, que seja importante e que possa ter trago alguma contribuição para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.